Nós tivemos um pequeno problema técnico. Tivemos um pequeno problema técnico, ó, o computador caiu aqui, mas vamos retornar aqui com a fala da cara Andresa. Estava contando como é que você Conheci o e Daniel se conheceram, Isso. né? Enfim, Não, aí, enfim, voltando. Era a Marcha da Família 2021, acho que foi a primeira vez que teve aqui no estado. O que aconteceu? Terminou a marcha, eu estava indo para casa com a minha mãe, a gente no carro, quando eu vejo um menino lá longe, de camisa social, com a camisa do evento por cima, com a gola, mostrando, bem intelectual, né? Ele era meio loirinho, ruivinho no tempo, eu não lembro, com a ivermectina maior que ele. Uma caixa enorme assim. Sim, segurando uma caixa. Sim. Com ivermectina, um remédio enorme. Aí, ok, eu toquei naquele menino e falei, eu tenho que saber quem é. Aí eu comecei a ver que ele ia pra tudo quanto era lugar que tinha manifestação, que tinha votação, que tinha audiência, Alerj, Câmara Municipal, enfim, tudo. Subia passarela, né? Enfim, aí eu achei o Quarto Poder. Achei o Quarto Poder, não sabia como era o IG dele. E aí eu via ele pelo Quarto Poder. Só que aí, como eu não via muitas fotos dele, não via muita cara dele, eu falei, não, né, deve ter só esse. E passou o quê? Passou de 2021, março de 2021 até janeiro de 2022. Dia 3 de janeiro de 2022. Seu teu telefone é que tá fazendo sozinho? Não. Acho que é aí um retorno. que é- Dele. Dia 3 de janeiro de 2022, nós Tá tivemos... saindo som aí, não? Nós tivemos uma Tem um reunião. retorno aí de Eu acho que é no celular. celular. Nós tivemos uma reunião. Ah, tá. Nós tivemos uma reunião. Lá onde é hoje o gabinete barra QG do deputado General Girão. Sim, Lá sim. com lideranças como Coronel Hélio, Reni, do Força Democrática, né? Você participou dessa... Participava, eu sempre estava dentro de tudo. A partir de 2021 que eu comecei a gostar de participar desses movimentos com a minha mãe. Uhum. Então, nós estávamos lá e ele estava com um caderno colhendo assinaturas não, perdoe, os números de celular das pessoas para criar um grupo para fazer uma manifestação no sábado contra a obrigatoriedade da vacina. Uhum. E aí, me entregou o caderno, ok. E eu lembro que sempre tinha uma espécie de coffee break lá, né? Era? Tinha uns biscoitinhos lá. Café. Era coffee break. Esse tema é polêmico, né? Eu queria saber de você, assim, como é que você... Porque o normal é que as pessoas, elas pensem conforme a maioria, né? Existe até aquele famigerado ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, o normal é que as pessoas pensem como a maioria. Então, se a mídia lá diz, não, tem que fazer isso aqui, o normal é que as pessoas façam. Sim. Ou pelo menos já, mas você tinha uma percepção diferente e tinha um senso crítico que te fez perceber que não era bem. Como é que foi? Daniel compartilhou um pouco da história dele, né, da formação dele intelectual. Como é que você percebeu que o assunto não era tão simples assim, né, com relação a essa questão das vacinas eu vou e tal, fazer... já começou a abrir a sua mente para isso? Isso, eu vou fazer um baita adendo aqui, porque eu já ia entrar nessa pauta agora, contando a história, né? Uhum. É o seguinte, a minha mãe, como eu disse, né, desde que eu me entendo por gente, que eu me comunico com as pessoas politicamente. Então, a minha mãe, ela já foi conselheira de bairro, ela já foi conselheira escolar de todas as escolas que eu e meu irmão estudamos, já foi conselheira municipal de educação e já foi candidata 2 vezes a deputada estadual e 1 vez a vereadora. Então, eu sempre estive muito inserida nesse meio. E eu acredito que foi no Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, que eu comecei a ter um senso crítico de poder falar e ter domínio daquilo que eu estava falando. Então, eu vi um professor tentando doutrinar, né, mostrando que o lado dele era muito melhor, era muito mais prazeroso de estar ali naquele lado, porque tinha mais gente para defender do que se você fosse um aluno sozinho, isolado, né, e tivesse um pensamento diferente do dele. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a ver, e aí eu não falava nada, eu ficava na minha. Por quê? Porque eu ia estudar sobre tal tema, para quando tal professor voltasse a abordar, eu ter o domínio de contra-atacar, digamos assim. E aí foi onde tudo começou. Por quê? Os professores
Antigamente era só... Era escola pública ou era escola privada? Escola pública, eu sempre estudei em escola pública, não recomendo. E assim, antigamente os professores mais astutos, digamos, eram só os de universidade. E hoje a gente consegue achar esses professores já em creches. Sim. Então, eu comecei a sofrer perseguição dentro da escola. Eu fui assediada moralmente. Uma professora já chegou a dar um tapa em mim. E aí lá vai minha mãe para o Ministério Público. Mas isso teve alguma coisa a ver com seus posicionamentos? Com meus posicionamentos. E aí lá vai minha mãe para o Ministério Público, Secretaria de Educação, e ofício para lá, e ofício para cá. Tinha outros professores que eram do mesmo lado que a gente, digamos assim. Não do mesmo lado, mas do lado que estava certo. Porque o que eles estavam fazendo era errado. Desrespeito, né? Com certeza. Com certeza. Não, é muito mais do que uma narrativa. É questão de bom senso. Exatamente. Né? A gente teve que acionar o Conselho Tutelar, até resultar na minha saída da escola. Eu decidi sair porque eu já não aguentava mais. E aí, nesse tempo, eu entrei numa escola cívico-militar, porém eu não pude participar tanto do que a escola oferecia para mim, porque foi na época da pandemia, então ficou todo mundo em casa por 2 anos, né? Sim. E aí, lá vai eu voltar, dessa vez, agora para o ensino médio, com mais domínio de temas e com os professores um nível um pouco mais alto. Sim, sim. Então... eu gostava muito na escola de discutir com os professores que davam aula de sociologia, de história, assim, enfim, as áreas de humanas. Eu sempre me dei bem nas áreas de exata, eu sou mais de exata. Mas, quando era pra escola, eu tinha, né, que me atrever, que me ceder a isso, digamos. E, de novo, lá vai minha mãe para o Ministério Público, Secretaria de Educação e direção da escola, enfim... foi bem caótico depois do 6º ano até o final do meu ensino médio, para mim. E eu consegui desenvolver esse meu senso um pouco crítico de ver algo que não está compactuando com o meu lado ou que então está errado e poder ter voz para falar sobre aquilo. Porém, no tempo, não existiam jovens da minha idade que tinham, né, os mesmos princípios ou valores, ou então que tivessem a coragem de falar como eu tinha. Até eu me envolver nos movimentos movimentos de direita, as manifestações em si, com a minha mãe, e aí ser abraçada. O primeiro movimento que me abraçou foi o Força Democrática. E aí começaram a nascer outros jovens. E dentre eles tinha Daniel. E aí a gente volta para o que eu estava contando no início, né? Sim, sim. Que foi quando eu conheci ele. Portanto, a gente estava lá conversando, isso já quebra de tempo no coffee break. Sim, sim. E eu tava conversando com um senhor, muito amigo nosso, que torce muito por nós. E chegou Daniel. Segundo ele, na história dele, ele que falou comigo, mas na minha história, eu que falei com ele, porque ele tava comendo, né? Não tinha como ele falar comigo. Mas enfim. Mas de toda forma, a gente se falou nesse momento, né? Tava tendo uma reunião sobre essa questão da vacinação, porque era obrigatório, né? E aí a gente acabou tendo um contato devido a essa questão da vacina, mas aí eu já conhecia a mãe dela, entendeu? Eu já tinha um conceito, eu não sabia quem era ela direito, mas eu já tinha um conceito sobre a mãe dela, e ela, segundo ela, já tinha estudado muito sobre mim, assim, no Instagram, vendo como é que é a minha atuação. A partir daquilo a gente teve um início ali de uma paixão, né? Teve uma paixão ali. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, aí eu falei pro meu irmão Matheus, eu cheguei e disse assim: Matheus, rapaz, eu conheci hoje uma menina que eu vou casar com ela. No mesmo dia, cara. No mesmo dia. E eu estava vivendo um relacionamento à distância, que esporadicamente a gente se encontrava. Encontrava uma vez em Brasília e tal. Uma vez, esporadicamente uma vez. Encontrei essa pessoa, mas só que era um relacionamento que a gente mantinha só entre a gente, né? Virtualmente. Sim, sim. Mas por causa de valores semelhantes, eu acreditava que era aquela pessoa que eu ia ter um relacionamento pra vida. Não, né? mas deixa eu te interromper aqui, pronto. Esse relacionamento dele à distância, era uma pessoa que tinha os mesmos princípios e valores que eu. Aí por que ele não achou alguém aqui antes? Não, peraí, calma. Pelo mesmo motivo que eu na escola. Não tinha jovens para formar um grupo de direita comigo. Eu tinha que ser sozinha. É engraçado você falar isso, né? Eu achei bem legal você trazer essa questão. E eu ia perguntar justamente isso, mas você acabou já respondendo antes de eu perguntar. Você disse que muito jovem começou a questionar algumas coisas que você ouvia na escola, né? Mas que não tinham muitos outros jovens. Se você perguntar assim, para
muitas pessoas, né, qual que é a percepção delas com relação à política, elas vão dizer que toda a história do Brasil foi dominada por uma suposta direita que, enfim, que é uma classe dominante e que ocupou os espaços na política e que desde então ditam as regras até 2002, né? É o que dizem. Isso. Mas como procede essa narrativa se você, uma jovem, né, se sentia tão sozinha, passou por tanta dificuldade por questionar às vezes coisas simples, coisas fundamentais. Não, isso já é o pensamento de alguém que tem um pouco mais de embasamento errado, né? Que não conheceu a história certa. Pois é, eu passei muito por isso também, né? Também passei pela mesma coisa. Foi mais pesado na faculdade, mas na escola também passei por isso, né? Tanto que eu comecei a minha militância na esquerda, na escola. Porque ali já tinham pessoas já me orientando para um determinado viés. Mas como é que a direita é supostamente tão dominante? É um negócio que... Não, é porque a direita ela é a que o Olavo chamava de a massa desorganizada, né? A massa amorfa. Sim. Não, tem muita gente que comunga dos nossos princípios, mas não estão conectadas aos nossos ideais, entendeu? Sim, exatamente. O caso que a Andressa está falando é verdadeiro. Eu buscava uma esposa aqui, uma namorada aqui, que tivesse compatibilidade das ideias, né? E que entendesse do que eu entendo, buscasse se aprofundar no que eu me aprofundo, e não achava, mas não achava porque não tinha o que a gente chamou, o que eu chamei de direita jovem aqui. Sim. Na hora que a gente formou o direita jovem, aí surgiram 5, 10 meninas com valores semelhantes. Sim. Então o que a direita não tem, o que os jovens da direita buscam são as ferramentas, são os grupos de conexão. Daqui a pouco eu falo do PL Jovem, porque eu tenho falado muito sobre isso no PL Jovem. Eu digo, olha, o jovem chega lá animado, quero mudar o Brasil, eu pego e digo assim, você já tem namorada? não sei o que e tal. Não, tô me preparando, eu digo, quer mudar o Brasil, caso tenha filhos. Eu digo logo isso, porque eu sei que é uma ferramenta, o PL Jovem não pode ser apenas uma atuação de militância política, é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. E um relacionamento sério, de verdade, se ele é bom, ele projeta você para cima. É o que a Andressa começou falando, né? Exatamente isso, que um bom relacionamento ele tende a... E foi assim que ela me conheceu, através dessa conexão. Ela buscava pessoas, digamos assim. Eu buscava, na verdade, um grupo jovem para poder me enturmar, onde eu pudesse conversar sobre aquilo que eu já tinha estudado muito. E as pessoas não concordassem comigo, mas que a gente pudesse ter um diálogo sadio, a gente pudesse discutir, porque, era muito difícil discutir com o pessoal da escola, sério. Era tão difícil chegar, eu lembro, em 2022, chegar para os meus colegas. Eu sempre fui líder de turma, então meus colegas sempre gostaram muito de mim, mas a cabeça era diferente. Porque eu chegava para alguns, assim, calada no intervalo aí. Por que teu presidente comprou 51 imóveis com dinheiro vivo? Aí lá vai explicar pra pessoa que é dinheiro vivo, os imóveis. Perdi uma tarde e não ganhava a pessoa. Sim, exatamente. Até desistir. E aí quando a gente criou o grupo Direita Jovem, ela foi para essas atividades, porque eu tinha conhecido ela através de uma atividade do Força Democrática, que era movimentação de rua, né? E aí, quando a gente fez o Direita Jovem, eu passava a convidar ela individualmente. Então, bacana. Já era um peguei o convite WhatsApp, personalizado. Já tinha pego o WhatsApp. Então, eu mandava mensagem, hoje vai ter reunião do Direita Jovem, vai lá, não sei o quê. E ela ia. Então, foi assim que a gente foi criando. Dona Mãe. Com a mãe. A mãe sempre foi no pé ali, marcação ferrenha. Então, daí a gente vai entrando para ser falar do PL, né? Daí do PL. Que eu queria que você trouxesse. Faço questão que você traga. A gente se conheceu através dessa atuação de juventude, por isso que eu tenho incentivado tanto os jovens do PL a buscarem pessoas dentro desse projeto. Né? Eu tenho uma menina do grupo que recentemente eu disse: e aí, tá casada? Já, não, porque eu já fui casado um tempo. Eu digo, e por que não? Não, porque eu ainda não estou preparado para voltar. Eu digo, o quê? Você vai encontrar um rapaz aqui, um rapaz bom, que a gente vai avaliar e você vai casar. Sim. E querendo ou não, quando você menos espera, você encontra. Porque a gente teve um padrinho nosso que disse isso pra ele. Que foi o que fez ele dar um start assim. Tá aqui na live. Tá? Tá na live aqui, o Dr. Fábio Medeiros, meu amigo Daniel. Muita sorte e paz para este querido casal. Aí vou botar um negócio político aqui. E apenas um filho, não, 2 ou mais. É isso aí, a gente sonha com muitos filhos. Quando você menos espera, você acha. Aparece mas o Dr. Fábio, ele foi de fato importante nesse processo. Porque quando eu estava no relacionamento à distância,
ele tenha dito assim: Daniel, você tem que buscar uma esposa, uma mulher que te ame mais do que você ama ela. Aí no início eu não entendi nada. Eu pensei, por que é isso? Não faz sentido. Explique, eu quero entender isso. Depois que eu fui entender. Depois que eu fui entender. Aí depois podem fazer esse corte e dizer que eu sou machista, mas podem fazer, depois eu vou ter mais tempo para explicar. Olha, a mulher, ela é muito afetiva e o homem é muito racional. Então, se o homem ele faz um plano na cabeça dele de amar alguém, ele está fazendo isso pela razão dele. Porque ele vai topar, sofrer todas as consequências desse amor. Sim. Amor é razão para o homem. Certo. Já a mulher é um fator emocional, é uma entrega. A mulher está dando uma entrega dela e o homem está colhendo essa entrega. Então, o homem ele tem que amar com a razão. E quem ama com a razão, ama com o controle. Ele tem um controle da situação. Mais comedido, né? Ele tem o controle da situação. Sim. Ele não vai ficar loucamente apaixonado. Sim, entendi. Ele não vai pular de um prédio. Ele não vai se desesperar. Então, depois de algum tempo que eu fui entender, o homem ele tem que ter esse amor racional. E a mulher, ela tem o amor emocional mesmo. E se não tiver, tá errado. Se a mulher não tiver um amor que seja aquele amor apaixonado, não vale a pena investir naquele relacionamento. Porque a mulher, ela na hora que faltar para ela essa emoção, ela não terá o uso da razão. Sim. O homem, quando ele falta emoção, e muitas vezes não tem a emoção, o desgaste do relacionamento, ele vai ter o uso da razão e vai manter firme aquele relacionamento. Sim. A mulher, sem a razão, muitas vezes, se ela perder a emoção, portanto, a admiração, o respeito, a previsibilidade, a proteção, o que vai acontecer? Ela não amando, não vai ter a razão para ampará-la de continuar naquele relacionamento. Então, só que isso aqui mas isso não faz sentido porque as mulheres ficam dizendo, tá bom. Eu vejo casos assim. Sim. De mulheres que alcançaram sucesso na carreira e tal, o marido não, e elas são livres, são independentes, e largam vão perguntar assim, quais são suas fontes, né? Quais são suas fontes? Qual é o artigo científico que embasa o que você está falando? Mas é empírico. Exatamente. Eu né? vejo acontecer. Exatamente, que tem tanto valor quanto... eu queria fazer um adendo em relação a essa fala super machista, Daniel, sendo mais machista ainda. Sei. Porque não é na minha visão, né? Mas isso eu acho que seria no social em si, se o mundo não tivesse invertido. A mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Então, os dois trabalham, mas o dinheiro é um só. E outra coisa, o dinheiro do homem, do trabalho do homem, tem que sustentar tudo. Tem que ser a base de tudo. Não sustentar tudo, mas tem que ser a base. Porque a mulher recebe 5 mil, o homem recebe um salário mínimo, tá? Mas ele que vai pagar as principais contas de casa. Então, ele que vai estar em si sustentando a família. A mulher, bem machista. A mulher, ela tem que estar em casa, cuidando da casa, fazendo comida, cuidando dos filhos. Porque é assim que você constrói uma sociedade saudável, educada. É por isso que a gente vê tanto menino aí na rua, mal educado, desrespeitando os pais, porque não tem mãe em casa. Tudo bem que isso não é uma situação... Eu não posso generalizar, né? Porque tem mãe solteira, tem pai solteiro, enfim. Tem criança que não tem os pais, é criado pelos avós. Os avós muitas vezes não sabem criar, não criaram bem os filhos e estragam os netos, né? Sim. Porém, a mulher tem que entender tanto o papel dela como o papel do homem e do marido dela. Ela tem que ser aquele aconchego quando ele chega em casa, ela tem que ser mais doce, ela tem que ser feminina. Conforto, né? Isso, porque... É porque, Flores, desculpa, amor, te cortar, mas assim, Deus ele construiu um prédio, ou um edifício chamado família. Na hora que você tira o porteiro da portaria e diz, agora tu vai ser o executivo lá de cima. Porque você está tendo um valor, você está agregando valor àquela pessoa. Cara, ela vai deixar de fazer o papel que ela sabe fazer e vai ser o executivo do prédio. E o executivo tu vai botar na portaria. Ele não vai saber fazer as funções que o porteiro sabia. Você está invertendo os papéis e você está destruindo o prédio. Então a família, que é uma edificação de Deus, ele tem os papéis. Na hora que você inverte esses papéis, você pode dar total liberdade financeira, por exemplo, a esposa trabalhar, estudar, ter filho, ter filhos é natural dela, mas manter, fazer um papel de líder, pode, não tem problema. Agora, a partir do momento que o homem também não faz, que se inverte os papéis, gera um problema muito grande. E hoje nós temos muitas pessoas iniciando uma vida de casamento sem esses princípios basilares do que é uma instituição familiar. O homem tem o papel de prover segurança,
estrutura é o homem. A mulher tem o papel de harmonizar. A harmonia, enfim, o que é feito para educar, para zelar, é a mulher. É o papel dela. É legal você falar isso, porque você usou a expressão inversão de papéis, né? Isso. E o problema é justamente esse. O problema não é o que muita gente confunde, né? Por falta de até bom senso mesmo. O problema não é você agregar. Agregar é bom, né? Então, se a mulher ela tem uma vocação para trabalhar em determinada área, numa empresa, num serviço público, enfim, se ela não for deixar de honrar com os deveres dela de mãe e de esposa, beleza, ok. Né? Embora seja difícil conciliar, geralmente. Até as próprias funções de mãe, esposa, dona de casa já é difícil fazer, acrescentando já fica mais ainda. Mas o problema, como você falou, não é acrescentar, é inverter. Sim. Então, do mesmo modo o homem, né? O homem ele não precisa ser um inútil, que não sabe lavar um prato. Acho que, muito pelo contrário, todo homem tem que saber fazer o mínimo, né? Tem que saber fazer sua comida, né? Pelo menos o básico ali, tem que saber se vestir, tem que saber se organizar, tem que ser uma pessoa útil, sim, né? Tem que aprender a fazer tudo isso. Exatamente. Eu aprendi a lavar louça. Exato, o problema não é você fazer, o problema é inverter o valor. Você não ser você só fazer isso e não honrar. Era o que ele estava dizendo, não é errado a homem, mulher, né? ela trabalhar, não é errado a mulher ser uma empreendedora. Sim. Mas normalmente, hoje em dia, né, elas querem tomar o lugar do homem Sim. nesse quesito. Então, a gente vai comprar, sei lá, uma geladeira para casa. Eu vou escolher, eu vou comprar, o dinheiro é meu. Já tirou totalmente a autoridade do homem. Na minha visão, lá em casa funciona assim. Daniel dá a última palavra. Por quê? Porque quando Bianca, nossa filha, for maiorzinha, for perguntar, mãe, eu quero sair, não sei o quê. Vai perguntar seu pai. Aí, pai, eu quero sair, não sei o quê. Minha mãe mandou perguntar a você. Vai perguntar a sua mãe. A criança, ela vai ter reverência a quem? Sim. Referência de quem? Exato. Eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Por quê? Porque as atividades dos dois estão... confusas, né? Confusas não, estão na mesma patente. Sim, sim. Então, eu não entendo que a minha mãe ela tem que fazer isso, porque ela é mulher e obrigatoriamente ela tem que fazer isso. E eu não entendo que meu pai tem que fazer isso. O que construíram muito nessa questão familiar foi o seguinte: quem obedece é oprimido. Isso é o livro de Marx, o Capital, a Família. Isso também também é uma vertente de Paulo Freire, né? Paulo Freire baseado em Marx. Sim, sim. Porque Marx, ele tem já vindo mais para a sala de aula. Isso. Pronto, trazendo para a sala de aula, o aluno está obedecendo o professor, então ele está sendo oprimido. Sim, porque os dois têm que ter a mesma, tem que ter os mesmos direitos. Exatamente. Os mesmos direitos. E o pior de tudo é os mesmos papéis, né? Eles colocam o professor não como um detentor do conhecimento, sim como um facilitador. Cara, que negócio confuso. A frase do cara, que tinha inclusive lá na porta da minha escola: não existe saber, existe saberes. Não existe saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes. Tipo assim, cara. Não existe esperança. Existe de Deus, o verbo esperança. Pois é. Entrou no ponto aí assim, a família, e aí a gente pode até depois voltar para essa questão, como a gente atuou depois disso e tal. Sim. Mas assim, a família, se ela não tiver um entendimento de papéis, o homem não sabe onde está errando, nem onde está acertando, nem a mulher vai saber também, tampouco, onde está errando e está acertando. Então, há papéis definidos. Qual o papel do homem? Sustentar, prover, proteger. Esse é o papel masculino. Se o homem não é capaz de fazer isso, ele está errando. Não é culpa da mulher. Sim. Tem cara que diz, não, porque minha mulher é isso e aquilo. Eu digo, amigo, você estabeleceu as regras do relacionamento ou não? Quais são as regras? Vou sair, quem vai definir para onde vai sair? O homem. Porque quando você vai... minha mulher não vai me deixar sair de casa, não vai me deixar viajar numa viagem a trabalho. Tô maluco. Então, assim, você tem que ter alguns princípios de hierarquia básicas. Dentro de casa, aí a mulher manda mais. Quando a mulher manda mais, o cara tem que... acabei de passar o pano aqui no chão, não pisa aí não. O cara não tem que pisar, pô. Quem tá mandando ali é ela. Exato. Então, não é questão que um tá acima do outro, um é melhor que o outro. É porque existem papéis que dá autoridade para aquela pessoa. Eu compartilhar com vocês uma história bem breve. Tava no ônibus uma vez e uma jovem assim... começando a conversar com ela... Aí ela falou assim, eu tô fazendo enfermagem. Falei, pô, que bacana. Ela, eu quero ser uma enfermeira, quero me formar, quero ser uma das melhores enfermeiras do hospital onde eu trabalhar. Falei, pô, bacana, legal, né? Você quer fazer isso? Legal. Eu também quero me casar. Falei, poxa, que legal, você quer se casar? Olha, que bacana. Você já tem namorada? Tenho namorada, enfim, já a gente... Namorado? Namorado. A gente já se conhece, já tá
pô, legal, ela, eu também quero ter filhos, quero ser uma ótima mãe. Eu falei, poxa, que bacana e tal, né? Você quer ser uma melhor enfermeira do hospital, você quer ser uma boa esposa, você quer ser uma mãe extraordinária. Agora sim, minha cara, eu vou te falar um negócio. Eu conto ou vocês contam? Acho que você tá no mundo errado. Você vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha. Porque assim, como a gente já colocou, como você já colocou, ser mãe, dona de casa, esposa, já é complicado. Imagina você acrescentar aí. Se você até pode ser uma profissional extraordinária, melhor do hospital, extremamente requisitado. Mas é natural, até por uma questão de tempo, que você fale um pouco enquanto acabe deixando a desejar, ou não sendo tão bom quanto poderia ser, enquanto mãe e enquanto esposa. Ou pode ser até você seja uma mãe extraordinária, uma esposa extraordinária, mas é natural que você não vá ser tão bem a melhor, né? Então, assim, é uma questão lógica, gente, pelo amor de Deus. Né? Agora, a exigência dessa perfeição, ela recai toda sobre a mulher. Isso é uma conquista do feminismo, sim, que é uma conquista que eu não queria que ninguém conquistasse nada para mim desse jeito, não. Sim, exatamente. Eu vivia em casa, na harmonia e na segurança dada pela pessoa que eu escolhi casar. E aí eu me sinto oprimida em ficar em casa cuidando dos meus filhos e aí eu tenho que trabalhar porque... E agora eu vou ter o direito de pegar 2 horas de ônibus cheio, em pé, para ir e 2 horas para voltar, pagar um salário mínimo para receber grito de patrão, que não é meu esposo. Eu vou ter o direito de trabalhar sem ter remuneração devida. Vou ter o direito de correr risco de sofrer assédio sexual e moral e de todos os tipos. Pense num direito maravilhoso. Detalhe, ainda vai terceirizar a educação dos filhos. Pior, ainda vai chegar em casa, vai ter que buscar os filhos na escola, os filhos vão pra casa, vai ter que chegar em casa, vai ter que fazer janta, vai ter que cuidar dos filhos pós-escola, vai ter que cuidar do marido. Dupla jornada. Vai gritar com todo mundo em casa. Quádrupla. Porque não vai aguentar, vai se estressar e aí vai ter um burnout pronto. Acabou. Aí você pega e diz, o que hoje virou essa sociedade? Exatamente isso que a gente... Parece besteira. Mas tem a ver com política? Isso aí tem, porque a engenharia social que construiu isso foi para destruir as famílias. Por quê? O homem não vai ter o papel de líder, a mulher não vai se sentir amada, porque a rotina dela é tão louca que ela não consegue se sentir amada. Os filhos vão ficar abandonados, pegos pelo Estado. Então, qualquer professor doutrinador toma essa criança. Sim. Amigo, você destruiu a família. Precisou você falar contra... Deus, não sei o que. Não, você só fez mudar a estrutura social do emprego, a dinâmica social do emprego. Você tirou a mãe de dentro de casa, você tirou a autoridade do pai em liderar, e o filho fica abandonado na mão do Estado. E aí quando você tira a mãe de casa, você tem o quê? Você tem um filho na rua, o filho que está propício ao mundo do crime, ao mundo das drogas, a uma criança que não tem educação de qualidade, porque o Estado não vai dar educação de qualidade para ela, a uma criança que ela é vulnerável, né, e vai estar ali propícia a vários perigos da rua, enfim, e depois quando cresce a mãe fica, meu Deus, onde eu errei? Então eu falei aqui de professores doutrinadores, mas existe o lado pior, que é o que ela disse, o tráfico, né? A criança vai para a rua, daqui a pouco começa a se envolver com coisa errada e se perde. E eu queria que você, já pegando esse gancho, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho lá hoje, né? O seu trabalho, o que você faz hoje e tal. Quando eu... A contrapartida a essa ultranarrativa dominante, né? Porque quando se fala em movimentos sociais, né? Quais são os grandes movimentos sociais aí da suposta classe dominante da direita, né? Você falou, um negócio que começou ontem, 2 ou 3 grupos que se dizem de direita, né, conservadores, tentando fazer muito com nada, né, debaixo de sol ali se lascando, que é a suposta classe dominante, a suposta direita, né, enfim. Então é um negócio que nasceu ontem, praticamente. Isso. Então, os movimentos sociais, a maioria, MST, MTST, movimento feminista, LGBT, movimento os negro, movimentos estudantis. Todos os movimentos estudantis, praticamente, eles são, né, por definição, por uma questão histórica, de esquerda. Isso mais de 99,999% aí. Então, você está ultimamente, né, nos últimos anos aí, tentando criar outros movimentos, unir pessoas, e isso tem tudo a ver com o seu trabalho hoje, né? Todos esses movimentos que eu andei criando, que eu andei participando, eles são direcionados a setores da sociedade. Eu criei o Quarto Poder porque eu queria trabalhar a mídia e cheguei a muitos jornalistas. Certo. Eu descobri muitos jornalistas de direita. Sim. Muitos. Que não tem patrocínio, que não tem entrada em rádio, que não tem entrada em TV, que não tem entrada em podcast, mas são de direita. E são jornalistas. Certo.
que acaba acontecendo? O cara tem um perfil de direita, mas não se posiciona. Sim. Ele não tem coragem de comprar determinadas brigas. E acaba que dá uma ideia de que a esquerda domina o jornalismo. Sim. Que não é verdade. Aí você vai lá e cria a cultura. Eu criei o Guinada Cultural. Sim. Aí você descobre um monte de artista plástico de direita. Sim. Cantores, músicos de direita. Pessoas extremamente talentosas, Extremamente vocacionadas para a arte, né? Você encontra lideranças de ONG de direita. Pessoas que trabalham com ONGs que, por exemplo, atendem mulheres agredidas. Eu conheci a Ampar, que é a Kézia, lá de Parnamirim e tal. Sim. Pô, a pauta feminista, quando você vai ver, a pessoa é de direita, é conservadora. Sim. Então, todas essas frentes que eu fui me envolvendo, criando, era para falar a linguagem de um segmento diferente. Então, o quarto Sim. poder era jornalismo, mídia, Guinada era cultura e ações de pegada mais cultural, assim, social. E direita jovem, depois política e agora PL jovem. Então, nessas frentes que eu fui me conectando e desenvolvendo, que eu construo a linguagem correta, a linguagem voltada para aquilo. Sim. Entendeu? Então, eu não vou falar, por exemplo, para o meio militar com a mesma linguagem que eu devo falar para o meio evangélico. Sim. Não vou falar para o meio evangélico com a mesma linguagem que eu falo para os jovens. Sim, sim. Os jovens que eu Sim. encontro em qualquer lugar. Então, cada um vai ter uma linguagem, né? Então, a minha atuação na política, a minha entrada através do direita, primeiro foi direita jovem, aí a gente fez uma campanha, trabalhou para um candidato a deputado federal, esse candidato venceu, ele era improvável, né? Era o deputado Sargento Gonçalves. Sim, sim. E aí a gente fez parte dessa campanha. Através dessa campanha eu tive de fato uma entrada na política, por causa que eu fiz uma campanha de dentro. Isso foi em que ano, Daniel? 22 agora. 2022. Na última campanha. Sim, entendi. Você vê, é recente a minha entrada na política. Recente. Cadmiel agora que estava aqui, fala na política, fala como entrou na política, Pronto, tô falando, Cadmiel. Eu entrei através de uma eleição de 2022, embora eu já estava atuante em 20, só que em 20 eu fiz o quarto poder à frente do projeto. Era um projeto chamado Raio-X Eleitoral. Eu trouxe 15 candidatos a vereadores para debater entre eles. Fiz na frente da minha casa. E aí eu tive uma conexão com muitos candidatos. Já estava inserido na política. Rapaz, mas que bacana, cara. Que foi. Iniciativa legal essa. Depois eu vou botar no corte e boto a fotozinha. Sim. Eu levei inclusive o Sargento Gonçalves, no tempo era Cabo Gonçalves. Ele foi Sim. candidato a vereador. Eu coloquei ele para debater com Arthur Dutra, que hoje é secretário aqui de privatizações da Prefeitura de Natal. Concessões. Privatizações, concessões e parcerias privadas, né? PPP. Coloquei também pessoas de esquerda para debater lá. Teve cara do PCdoB que foi debater lá. Teve pessoas de todos os espectros, bacana, né? Bacana. 15 candidatos a vereador. Eu não me liguei a nenhum deles. Não fiz campanha para nenhum, né? Só que em 2022, eu já entendendo a dinâmica política, eu disse, vou apoiar alguma candidatura. Sim. Porque essa entrada minha na política, como vai apoiador... ser dessa forma. Como apoiador, como assessor, vou começar a entrar na política como assessor. Sim. Ajudando quem já está participando. E foi realmente, Deus foi maravilhoso, porque o projeto do Sargento Gonçalves era improvável. E o lema dele era Deus surpreende, ainda até hoje, né? Como é que é em inglês desse? Que ele está usando direto. God surprises. God surprise. Surprises. Ele está usando agora em inglês, né? Sim, sim. O Deus surpreende que ele usava, né, como lema. Eu entendi o projeto, gostei do projeto e embarquei. E aí foi um período ali de pré-campanha, campanha e vitória. Aí, a partir de 2020, eu disse, não, agora eu sou político, pô. Estou no gabinete político, tem que agir de modo político. Sim. Então eu comecei a conversar com prefeitos, que iam lá pedir emenda, não sei o que, eu começava a criar amizade com esses caras e fui criando uma relação, além de um militante, eu comecei a entender que existe uma relação política na coisa. Você faz diálogos abrindo diálogos para a possibilidade de apoio, para você poder avançar em algumas pautas, né? E aí é um dado importante que eu conecto com a Andresa aqui. Quando eu comecei quando a gente venceu a campanha, o Sargento Gonçalves venceu e eu fazia parte do grupo, eu disse assim, eu vou se tornar uma pessoa mais visível e eu vou querer entrar na política mesmo. Então um homem público, ele tem que ter uma esposa. Homem público é a coisa que eu falo para os jovens. Pra andar alinhadinho, né? Andar engomadinho. Eu conheço vários quem caras... Quem é que vai lembrar a gente de pentear os cabelos? Mas não é só isso, não. Eu garanto para você que não é só isso. É porque a vida pública, ela tem que ser um livro aberto. Sim. Né? E Deus, ele mandou... Quando Deus fez o universo, fez tudo maravilhoso.
Só tinha uma coisa que faltava para o homem se tornar feliz. Era uma mulher. Sim. Só que exatamente foi a mulher que levou o homem a comer a fruta do pecado. Sim, exato. A maçã. A maçã. Fruto proibido, é. Então, qual é a mensagem que Deus dá logo no Gênesis ali? Você pode ter tudo, mas se você não tiver controle sobre o sexo feminino, no caso, o que dá esse controle para o homem é o casamento. Se você não tiver controle sobre o seu libido, vou botar assim, se você não tiver o controle sobre o domínio da sua carne, você bota tudo a perder. Sim, com certeza. Então eu conheço na política inúmeras pessoas que colocam a perder porque não tem alguém do seu lado que seja de fato firme e que não seja um mau caminho para essa pessoa, né? Sim. E também tem outro ponto, além dessa questão da má influência, existe também o fator do cara que é solteiro, com o poder, ele achar que ele é o rei Salomão. É verdade. Entendeu? Ele achar que ele tem direito a ter... Que é invencível, né? Invencível e que ele tem direito a ter... Sim, um harém. Sim, entendi. É Salomão que tem muitas mulheres? Não. Ele teve mil esposas, é o que teve 1000 esposas. Pronto, o cara começa a achar que é Salomão. Sim. Então, eu fui lá trabalhar num gabinete político, eu dizia, não, preciso de uma namorada para que seja mãe de meus... que eu case e seja mãe de meus filhos. E é isso que eu aconselho todo homem público. Busque uma esposa que vale honrar e fixe com ela. Seja fiel a ela. Não seja assim, ruim com outro. Só se você não quiser ter vida pública. Vocação para ser homem público. Quem quiser ser da vida, vá viver curtindo. Agora, quem quiser ser homem público, busque uma esposa séria e case. E aí eu tinha isso muito bem definido na minha mente. E aí é o ponto que aconteceu. Eu chamei a Andresa pra gente tomar um sorvete. Aí eu disse, na primeira, como foi, Andresa? Na primeira nossa... Rapaz, foi um pouco assim, complicado, sabe? Ela chorou. Porque ele chegou pra mim assim, eu não tô pra brincadeira, eu quero um negócio sério. É assim, é prego batido, ponta virada. Eu falei, meu Deus, achei que a gente ia ser amigo. Achei que a gente ia conversar. Porque como a gente passou um ano... Nós estamos conversando. Como a gente tinha passado um ano, Flores, de... relacionamento de amizade, devido ao relacionamento. Mas assim, era uma amizade um pouco esporádica, sabe? Não a gente não se falava, assim, tinha semana que a gente não se falava, tinha mês que a gente não se via, então, né? E porque tinha aquele fator de eu ter um compromisso à distância. Então morar longe também. Ela sabia disso. Então a gente meio que, oi, tchau. Cuidado, sim. Quando eu saí da campanha, que eu tinha rompido esse relacionamento, aí eu estava mais livre para poder direcionar a minha vida em relação ao casamento. Aí eu cheguei e chamei ela. A pessoa que o Dr. Fábio tanto falou estava na frente dele, ele não enxergava. Aí eu chamei ela e falei isso, né, que precisava de uma pessoa para dar início a essa minha construção. E aí ela, nervosa no tempo, né, ficou meio assim, ansiosa, mas ela também gostava de mim e aí a gente começou o nosso namoro em janeiro. Janeiro de 23. 23. Janeiro de 23. Aí é onde entra a parte interessante. Em 26 de agosto de 2023, ele me pediu em casamento. Que aí entra a questão do terno, né? Do terno mágico. Vamos lá, vamos para a história do terno. E aí, a famosa história do terno. E aí você vai falar, vai fazer o link com o que você faz hoje, né? Pronto. Peraí, foi que ano a história do 2023. terno? 23 já. Cara, foi ontem, não, cara. 2023 pra gente teve 10 anos. Foram muitas janelas. Porque o que aconteceu de verdade foi o seguinte. A minha vida deu um pico assim de acontecimentos. Desculpa, você estava falando da eleição, que venceram a eleição 2022, não foi? Foi, outubro. Pronto, tava tudo... Vamos lá, bota na memória, a pessoa vai lembrar tudo, os quartéis ali. Sim. Todo mundo nos quartéis, pronto, tem acabado de sair a eleição. Pronto, aí tava bem, tranquilo. Você tava trabalhando, assessorando o sargento lá e beleza. Tava trabalhando na assessoria, ali ainda não tinha tomado posse, a gente toma posse em janeiro e fevereiro, né? Pronto. Mas assim, eu já sabia que era membro da equipe e tal. Pronto. Então eu queria ter uma pessoa que eu pudesse trazer para o meu lado, já que eu teria um sustento, né? Já que eu teria uma estrutura mínima para poder... Eu queria uma esposa. Quer dizer, um jovem desde 2016 estudando, desde 2017, 2018, tentando ingressar numa militância, tentando criar uma militância, tentando agregar pessoas, participar de movimentos. Em 2023
3 é que foi. Agora eu acho que vai. Tem uma remuneração. Agora. Não, até então era no amor, anos, né? 7 anos só no amor, cara. Só no amor, ideia. Só ralando. Zero recurso. Correndo atrás pra ver se conseguia alguma coisa. Às vezes, quando eu vou formar um PL jovem, que o cara é muito espertinho, assim, na política. Sim. Né? Espertinho. Sim. O cara diz, e aí, vou ganhar o quê? Vou ganhar quanto? Eu digo, se soubesse o que eu sofri. Não, mas assim, não é querendo colocar como o Lula se coloca, né? Naquele sofredor que superou. Mas, de fato, a gente sem recursos, sem dinheiro, a gente não pra faz mostrar o coisa. caminho de um jovem de direita, conservador, tem Mas O como jovem é chegar, liso, todo jovem é quase liso. Mas quando quer, consegue. Pronto, aí vamos lá. Consegue e, assim, faz acontecer. Isso, porque exato. Daniel, Vocês são uma prova viva Daniel disso. pra ir nas rádios, ele pegava ônibus de um extremo aqui da Zona Norte. Sim. Aí, descia no lugar, ainda tinha que andar 2 quilômetros, andar 2 quilômetros pra chegar na rádio, porque no tempo não tinha dinheiro pra pegar outro ônibus, ou então o ônibus não fazia a rota que ele precisava pra chegar até lá, ou então não tinha dinheiro pra pegar Uber. Era. Mas, assim, é isso que forja você. Sim. Pra quando você passar a ter alguma estrutura, que não é muito, mas é alguma estrutura, você não se tornar uma pessoa que abandone o que você... Soberba. Isso, Soberba. exato. Porque você começa a entender o processo que é as coisas. Pô, eu precisava disso aqui também para amadurecer, para me tornar um homem. Isso. Não era um homem não, pô. Não tinha nem barba. Hoje eu tenho barba. Hoje eu tenho demais, eu tento tirar. Eu não era um homem, pô. Então, o processo, ele tem que ser assim. Sim. Né? E aí... Vamos lá, 2023. Pronto, aí conheci a Andresa, a gente disse, vamos namorar, começamos a namorar em janeiro, aí quando chegou no meio do ano, mais ou menos, de 23, aí eu tive um rompimento político com o Sargento Gonçalves. Sim. Ele me afastou do gabinete, motivos alheios, assim, que eu não sei bem ao certo. Me afastou, e quando ele me afastou de lá, eu meio que caí. Tinha 2 caminhos para mim. Me afastar de vez da política, sair disso, dizer, não quero mais nada, ou intensificar o trabalho que eu fazia na comunicação. Eram minhas duas possibilidades. No quarto poder. Porque no quarto poder eu não tinha a visibilidade que eu tinha ali naquele momento. Sim. No quarto poder eu tinha, digamos assim, minto, não tinha visibilidade, era parelho. Mas já era grandinho já. O quarto poder já tinha 10 mil seguidores, não sei o quê, tinha uma certa entrada. Sim. Mas não tinha estrutura. Sim. Então ali naquele tempo eu já tinha um celular melhor, já tinha um microfone melhor, já tinha coisas melhores. Então eu disse, eu vou voltar e vou fazer a comunicação acontecer. E aí eu saí de lá com um salário que eu recebia, né? E eu disse, rapaz, eu tenho esse dinheiro aqui, o que eu faço da minha vida? Ou eu pago minhas contas e tal, ou então eu vou comprar um equipamento que vai ser útil para mim no jornalismo, que é um terno. Sim. O terno parecia essa imagem, né? Essa cortina aqui. O terno era gigante, se eu tenho que comprar um terno alinhadinho e tal, só que eu tô com o dinheiro do terno, é o dinheiro que eu tenho pro resto da vida. É o dinheiro que eu tenho pro resto do mês. Não, aqui. e nisso a gente já planejando o quê? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer docinho? Era. Vamos vender o quê? Vamos empreender aonde? Isso que a gente tinha planejamento de casar. Então a gente já pensava nessas, vamos comprar isso, vamos enfim, empreender. E por um tempo, acho que 1 mês e pouco a gente até tentou. Foi, ainda conseguiu fazer Inclusive, umas quem tá aqui na live, João, ainda comprou empada a mim. João já comprou empada, foi. E assim, então a partir disso aí, eu disse, eu vou focar aqui no jornalismo. Aí eu comprei um terno lá na Cia do Terno, a propaganda. Não fala que não tá patrocinando. Não tá patrocinando. Sim. Eu comprei lá no shopping, né? E aí, cara, foi interessante, porque eu cheguei no impulso, cheguei no impulso. O cara olhou assim, aí eu disse, amigo, quero um emocionado. Camisa de São Paulo, né? Camisa de São Paulo, bermuda tactel, moço, quero um terno. Eu todo assim, largado, o cara, aí eu disse, eu quero um terno aí, pô. Aí o cara me montou todinho, montou, aí terminou, aí falou, X. Aí eu disse, cara... Não tenho X. Não, eu tinha... Tem o Twitter. O X que eu tinha na conta. Era o X. Era o valor que eu tinha. Contado. Contado. Aí eu peguei e disse assim, faz o seguinte, eu vou ali na Praça Cívica. Na Praça de Alimentação. Na Praça da Alimentação e volto. Sim. Guarda aqui. Eu já tinha montado, já tinha empacotado tudo. Sim. E guarda aqui que eu vou lá e volto, tá? Aí eu fui. Aí eu fiquei pensando lá na praça, bicho, eu vou comprar ou não vou? Vou comprar ou não vou? Naquela dúvida. Aí eu voltei. Na hora que eu voltei, o cara já tinha desmontado tudo, já tinha guardado, esse doido vai voltar nada. Desmontou tudo. Aí eu cheguei do nada e disse, amigo, vim pegar o terno. Aí ele, tá certo, vamos montar. Daí fui lá montar tudo de novo. Tudo que ele não acreditava que eu ia voltar.
Aí eu levei o terno, né? E esse terno aí foi aquilo que me deu uma sensação de tô no jogo, cara. Eu tô aqui, eu não vou abandonar a política, eu vou participar disso. Sim. Eu não tenho outro caminho, eu acho que é a minha vocação. E pronto, e foi aí. E aí eu comecei a marcar reuniões com lideranças, pessoas que estavam ligadas a mim, lideranças de comunicação para já retomar o quarto poder. Dentro de 1 mês e meio, mais ou menos, a gente tinha um evento lá em Parnamirim. Esse evento era o Congresso era Conservadorismo na Sociedade. Congresso Conservadorismo na Sociedade em Parnamirim. E eu estava fazendo esse congresso junto com o Maicon Diniz, que é vereador lá da cidade. No tempo ele não era vereador, mas é um cara que tem uma estrutura e tal, bancou o evento e a gente estava fazendo. Bacana. Eu disse, eu vou usar esse terno de toda forma, porque vai ter esse evento e eu vou casar, meu irmão. Então não vai ser um tiro no escuro não, de todo jeito eu vou precisar desse terno. Se eu não usar para política, eu vou usar para isso aqui. E aí, 1 mês depois, a gente ia ter esse evento. Eu comecei a mandar esse banner de divulgação do evento para todo mundo na minha lista de transmissão, igual eu fiz agora. Sim. Inclusive eu fiz agora e Paulinho Freire, prefeito aqui, disse, já assisto, não sei o quê, estou em reunião. Porque eu mando na lista de transmissão, vai para todo mundo. Sim, vai para os políticos, não vai para o povo normal, que não é político. Normal. Sim. Beleza. Vai para todo mundo. E no dia eu mandei na lista, foi para Rogério Marinho, né? Senador. Aí o senador foi e respondeu assim, puxou a mensagem assim, você sabe onde eu moro? Aí eu, caramba, porque quando alguém, eu mando na lista para todo mundo, quando alguém responde é que eu vejo que essa pessoa viu, né? Aí o senador falou assim, sabe onde eu moro? Aí eu disse, opa, senador, Quem? Senador Rogério Marinho. Sim, sim. Aí eu disse, opa, senador, tudo bom, satisfação total conversar com o senhor, seria uma honra ter o senhor no nosso evento, porque eu achei que ele ia falar do evento. Aí ele disse, sabe onde eu moro? Eu disse, não sei não. Mandou o endereço, e aí eu fui, ele disse assim, vá amanhã tomar um café lá em casa, amanhã de manhã. Aí eu fui, né, mas já tinha tido o evento, né, era no dia do evento que eu mandei essa mensagem para ele. Sim. E ele respondeu. Antes ou após o evento? Depois do evento que ele foi tomar um café com Mandei a mensagem antes do evento. Não, mas ele mandou a mensagem para você depois do evento? Antes. Antes do evento? Antes do evento. Sim. Então ele mandou a mensagem para mim antes do evento. Eu fui para o evento e no evento eu fiz uma... Andresa não estava sabendo o que eu fiz. Vai estar um momento oportuno para eu pedir ela em casamento, à frente de todo mundo. Vixe Maria. Foi. De terno. Era de terno. Joelhado. Quem me apresentou... Tudo que tem direito. Tudo. Quem me apresentou ela, no caso, o evento, o local que eu estava, que eu conheci ela, era o Coronel Hélio, estava presente lá, estavam os deputados Gonçalves, estava o deputado Girão, estava todo mundo, a direita toda lá. Eu disse, eu vou pedir ela em casamento à frente de todo mundo. Muito bom. Aí eu fui... Quebrou o protocolo do evento. Quebrei o protocolo do evento e disse, olha, vou chamar a Andressa aqui, vou pedir ela em casamento. E pedi ela em casamento ali, foi muito bom. E no dia seguinte... falar do café com... Aí no dia seguinte eu fui lá pra Rogério, né? Aí ele, o que foi que aconteceu lá? Eu expliquei da minha visão, o que tinha acontecido, mas sem querer conflito algum. Uhum. E aí ele disse, aí eu falei pra ele, senador, eu tinha dito pra minha namorada que a gente ia casar esse ano, só que a gente já suspendeu esses planos, a estrutura mudou, eu não vou ter a mesma condição de casar. Aí ele disse, pois diga pra ela que ela vai casar esse ano ainda. E aí, a partir disso, ele me fez um convite para estar à frente do PL Jovem, aqui no estado. Ele disse, olha, estou precisando de uma mulher para o PL Mulher e estou precisando de um jovem para o PL Jovem, e eu vejo que você tem essas credenciais aí, as condições e tal, queria que você assumisse o PL Jovem aqui. Aí eu fiquei muito honrado, disse que agradecia, né? E aí ele disse... a estrutura do PL Jovem não remunera, mas eu boto você no meu gabinete. Aí quando ele falou isso aí eu falei isso pra ele. Aí eu fiz ufa. Aí ele me agora traz... eu vou casar, né? Aí eu falei isso pra ele. Eu disse, minha esposa até tinha dito tinha dito pra ela que não ia casar esse ano. Ele disse, não, pai, diga que vai casar. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar junto ao senador Rogério Marinho. E o que eu diria assim, o que eu aprendi de política até 2023, né, não se compara o que eu aprendi de política de lá para cá. Sim. De política mesmo. Nos últimos 2 anos. Eu tinha muito conhecimento ideológico. Hoje eu entendo um pouco mais de política. Da parte mais prática, mais operacional mesmo. E eu garanto para você, é uma ferramenta transformadora. A política, ela é uma ferramenta transformadora
E é o que eu tenho dito para os jovens todos nos municípios. Sim. Se você está investindo na política, não se preocupe, você vai colher. Tudo que você planta na política, você colhe. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Então, o senador Rogério Marinho, para mim, é um exemplo disso. Foi o cara que mais segurou bandeiras difíceis de segurar. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. É só bandeira pesada para você se justificar depois com o eleitor. Sim. Sempre pegou bandeiras difíceis e nunca abriu mão do que ele acreditava. Mesmo que aquilo perdesse voto. Uhum. Então, para mim, que vinham nessas questões missionárias e tal, eu acho isso também uma missão. O cara que está na política para fazer o que acredita, não pela conveniência, ele é um missionário igualmente. É um missionário igualzinho àquele que está na igreja fazendo a vontade de Deus ali. Quem está na política fazendo certo, está fazendo a vontade de Deus da mesma forma. A diferença é só o ambiente e as pessoas. E a partir daquilo que eu começo a trabalhar ali no gabinete do Rogério Marinho, né, com a missão de coordenar a juventude do Partido Liberal, é que eu começo aí a fazer essas viagens mais intensas para a formação de militância, de base, através do Rota 22, através do próprio PL Jovem, e formamos aí uma base bem interessante, que vocês vão sentir a diferença das campanhas de 2018, de 2022 e da que vai ser agora em 26. Vocês vão ver uma direita totalmente, principalmente no Rio Grande do Norte, totalmente diferente. É uma direita que vai saber fazer política, vai entrar nas comunidades, uma direita que vai entrar nas rádios comunitárias, Nas escolas. nas escolas, Perguntaram. vai ter militância de fato. Perguntaram. Tem um vídeo muito bacana no Spotnix. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Se não, aconselho a assistir. Muito bom, bem curtinho. Que é 30 perguntas ao professor Olavo de Carvalho. E aí uma das perguntas foi assim: o que a direita precisa aprender com a esquerda? Você tem noção da resposta? Já deve ter noção. Eu vi. É isso que você estava falando aí. Ele falou: fazer militância. Trabalho de base, trabalho de Porque base, trabalho de base. basicamente, praticamente não existia, assim. Começou a existir ontem. Que era né? o que eu estava dizendo aqui. Antigamente a gente não tinha grupo. A gente não tinha pessoas iguais a Então, nós. Hoje a gente já tem. Exato. Você começa assim, né? Assim, uma coisa simples, né? Grêmio estudantil, né? Que é o Grêmio Isso. estudantil. Não que você vá começar, digamos assim, da mesma forma que a gente sabe que o outro lado muitas vezes começa, né? Então, o principal é trazer o quê? Formação, trazer conhecimento. Não é falar assim, ei, vamos mudar o mundo. Não. Vamos entender o mundo primeiro, né? Vamos saber, Sim. vamos conhecer a nossa história. Vamos entender o que é a dialética do oprimido. Isso, exato. O Vamos conhecer a conhecimento- história, vamos conhecer o básico de política, de Isso. filosofia. O conhecimento ele está espalhado. E aí vamos... Está espalhado. Você vai Sim. adquirir conhecimento por meio do livro, do estudo, Sim, mas você vai adquirir muito conhecimento prático. sim, Né? Se você pegar um profissional que trabalha naquela área há 20 anos e pegar um cara formado agora na universidade, sem dúvida o profissional, mesmo que ele não tenha feito faculdade, sim. vai ter mais conhecimento. Uhum. Porque ele adentrou ao conhecimento técnico por cima, assim, mas na prática ele consegue executar muito melhor do que quem só estudou. Sim, então, sim. a fazer política e estudar política são coisas diferentes. Exato. Hoje eu faço política. Hoje. Antigamente eu estudava política. Então, o que eu digo para os presidentes municipais todos é: faça política no seu município. Você faz política no seu entorno. Seu bairro, Seu sua bairro. rua. É. Sim. E fazer política é um negócio, assim como eu falei, transformador. Para você, para os que estão à sua volta. Isso que você falou sobre a formação, né? É basicamente o significado da palavra competência, né? A competência, ela é um tripé, né? Formado por você ter o conhecimento teórico, ter a prática e o principal, que é a intenção. Não adianta nada você ter o conhecimento teórico, ter a prática, mas não querer fazer. Então, pouco adianta você querer fazer, ter a prática, mas não ter a teoria. Isso. Ou querer fazer. Se você tem a teoria, tem a prática e quer fazer, né, como você começou a querer lá atrás, né? É intuitivo, né? Como Exato, eu estava dizendo. É tudo muito na exatamente, intuição. Você vai na loucura ali, acerta, erra. E é interessante trazer que essa nossa vocação, essa nossa intenção, ela surge a princípio por você tentar entender os próprios problemas da sua vida, né? Poxa, quem eu sou, né? Por que eu passo por tudo isso? Será que eu sou uma vítima dessa história toda? Será que eu tenho alguma culpa? Qual é a minha responsabilidade? Quais são os meus deveres? Qual que é a minha vocação? Né?
É o tipo de questionamento que as pessoas, elas muitas vezes não fazem porque elas estão muito preocupadas em pagar as contas. Eu entendo, é necessário. Mas se fazer essas perguntas é um dos primeiros passos para que você comece uma vida intelectual e posteriormente vá descobrir a sua vocação, que vai te colocar no caminho que você precisa estar, né? Que Deus escolheu para você. Isso. É isso. Eu acho que falam muito sobre isso quando a gente tá em eventos políticos e eles vão dizer bem assim, porque fulaninho que mora lá no interior, ele é esquerdista, vota em fulaninho do PT, só que ele é contra o aborto, só que ele é contra a legalização das drogas, um neto dele tá traficando, tá cometendo crime, essas Sim. coisas. Entrando aí pegando o gancho da sua fala, que a pessoa não os conhece até que ela possa pensar um pouquinho e fazer essas perguntas para ela. A gente, na verdade, depois que passa a ter um conhecimento, Flores, a gente não se satisfaz enquanto não passa esse conhecimento para frente. Sim. Você está aqui nesse podcast, nesse projeto, eu te parabenizo pela coragem. Muito obrigado. Pode ter certeza que você está ladeado de uns homens mais honrados desse nosso estado e do nosso país, que é Enio. Enio é um cara que nunca votou na esquerda. Para mim já é um princípio assim quase que sine qua non para você ter honra. Mas tem muita gente que votou enganada, mas ele nunca votou. Uhum. Não é que ele se converteu, como muitos, graças a Deus, se converteram. Como é o seu caso, inclusive, né? Sim. Mas família, todos esses princípios que eu não preciso aqui ficar falando muito tempo, mas andar com as pessoas certas. E aí onde está o fator que eu estava dizendo aqui. A pessoa tem um conhecimento, adquiriu o conhecimento, e não se satisfaz em ficar só para ele. Quando não passa para frente, não fica feliz. Eu boto minha cabeça no travesseiro às vezes e fico pensando, rapaz, será que eu estou no caminho certo? Toda vez você vai ter dúvida. Será que você está no caminho certo? Será que eu estou fazendo o negócio certo? Pô, será que eu não estou focando em coisas que são passageiras? Eu não devo buscar, talvez, cuidar mais da minha alma e menos dessas coisas do mundo? É um bom questionamento, né? Eu falo bicho direto, bota a cabeça que fica aqui, assim, pensando. Só que dentro de você vai ter aquele impulso mais forte do que você, do que suas dúvidas, Sim. a você fazer a vontade de Deus. E aí não cabe a gente. A gente Sim. fica na dúvida, mas acaba a gente fazendo de toda forma. Sim. Então, projetos que estão surgindo, coisas que a gente está realizando a cada dia, não está sob o meu controle. Não está. Eu conheci você sem eu prever isso aí. Né? A gente acabou se conhecendo. E depois de anos de certo conhecimento, que a gente cruzou os caminhos. Então, talvez era a vontade de Deus agora. É isso. Entendeu? Exato. Então, eu tenho esse sentimento de que todos nós que estamos aqui adquirindo conhecimento, a gente só se completa de verdade quando a gente repassa. Muito bom. A gente vira canal, entendeu? Muito a gente bom. não é a fonte. A fonte é Deus. Sim, porém, exato. quando a gente começa a ser canal do conhecimento para os outros, levando informação, trazendo, aí a gente se sente completo. Porque não se armazena na gente o conhecimento. Muito bacana. A gente está perto de encerrar, né, a nossa transmissão. Eu gostei muito desse seu encerramento. Pô. Olha para qual câmera? Essa aqui. Olha para... Não. Essa aqui. Daniel. Pronto. Olha para cá e diz aí, deixa aí a sua mensagem para os seus seguidores, para quem segue você, para quem acompanha seu trabalho, para quem te respeita. Minha mensagem para os seguidores é o seguinte: se puderem, vamos lá. Se puderem, Excelente. Encontrem uma mulher e a amem. Que eu amo muito a Andresa, muito mesmo. E quando eu olho para a minha vida daqui para frente, eu não vejo sem a Andresa. E nunca vi, na verdade, desde que a gente começou o namoro, eu nunca planejei meu futuro sem a Andresa. Nunca colocando ela acima do que você idealiza. Porque o homem é a razão, falei já. Sim. Porém, a mulher é uma ajudadora, a mulher é uma adjuntora, a mulher é uma coluna. Né? Então, minha mensagem para os seguidores aí é o seguinte: aquele que já é casado, busque na mulher o refúgio, ou pelo menos o entendimento de ter um projeto. Diga para ela o que é o seu projeto. A mulher ela tem um papel de harmonizar. Se seu projeto está desarmonizado, busque sua esposa, escute, converse e vamos harmonizar o projeto. Se você não tem esposa, aí eu falo para os jovens, busque uma esposa que tenha abertura para entender o seu projeto. Todos nós aqui temos um projeto nessa vida. E as nossas esposas precisam ser aquelas que regam, não aquelas que acabam com os nossos sonhos. Né? Devem ser regados. E hoje, graças a Deus, eu encerro aqui minha fala com isso, a Andresa, ela rega meu sonho. Quando eu viajo, passo 3 dias, 4 dias fora de casa às vezes, por
causa de alguma missão política, eu sei que em casa eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa que vai amar, educar e cuidar de mim e da minha filha. Sim. Então, eu desejo aos meus amigos aí que estão acompanhando que façam isso também. Escolham aquela pessoa que vai caminhar com você em prol dos seus projetos. É isso aí, obrigado, Fritz. Muito bom, meus parabéns. Parabéns por essas palavras final, muito bonito. Gostei muito de você ter pego na mão, né, de Andresa, um ato muito simbólico, né, para encerrar aqui a nossa conversa. Quer falar alguma coisa, Andresa? Eu quero só agradecer a oportunidade novamente de estar aqui. Muito obrigada, Erickson, pelo convite, na verdade foi feito a ele, enfim. Mas enfim, sucesso para você nesse novo projeto, muito que obrigado. Esse podcast ele possa ser amplo socialmente, que possa alcançar muitas e muitas pessoas, que eu considero que ele teve muito a agregar, né? Acho que esse primeiro programa ele vai agregar a muitas pessoas que ainda vão assistir, as que já estão, que estão aqui com a gente. E é isso, sucesso. Deus abençoe muito você, esse podcast. Amém. Todo mundo que está assistindo Nossa a gente. Senhora aqui Amém. do lado. Amém. Foi um prazer estar aqui. Sempre é um Agradeço os prazer amigos estar que aqui. entraram aqui. Pronto, tá? muito pronto. Peço que aqui, vocês que não estão ainda inscritos no canal aqui da Mix se inscrevam, né? É muito importante esse canal aqui. Sempre foi uma casa para mim. E agora é uma casa para o Flores, né? Acompanha aqui o conteúdo. Com certeza. A vocês que ficaram até aqui, que acompanharam a primeira parte, agora a segunda. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Se inscrevam no canal, né, da Mix, que está passando essa transmissão. E em breve se inscrevam no Florescast também. A gente não transmitiu hoje no Florescast por conta de um problema, mas nos próximos encontros certamente nós iremos transmitir por lá. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, meus caros convidados. Daniel, Andresa. Muito obrigado, Silene, mais uma vez, pelo seu trabalho, por esse seu apoio. E, se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos. Amém.